Bom dia a todos. Nós estamos aqui nesse domingo de sol, de calor, para mais uma oportunidade de conversarmos sobre um tema. Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, entrando na sintonia maior da espiritualidade, de tudo aquilo que viemos neste momento buscar, lenitivo para as nossas dores, aprendizado, uma nova sintonia, tudo aquilo que neste momento estaremos captando para refletir e ter novas atitudes, novas ações em nossa vida. Então, ó Pai, agradecemos por mais essa oportunidade de aqui estar, que neste momento cada um daqueles que estão nessa sintonia possam receber essas emanações de amor, de luz e harmonia. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Mais uma vez, nós vamos nos dando a oportunidade neste momento de entrarmos nessa sintonia maior. A palestra de hoje, na verdade, esse nosso encontro será sobre perdão. Perdão para quê e para quem? Então, neste momento, eu vou pedir a vocês que respirem, se deem essa oportunidade. Respira profundamente, acalma os corações e estejam aqui, agora, tendo este conhecimento e esse encontro com você mesmo. Quando eu escolhi esse tema para a gente poder conversar, eu fui procurar. Falar sobre perdão não é uma coisa fácil, Porque as pessoas confundem perdoar com esquecer o que aconteceu. Muitas vezes nós não esquecemos. Por quê? Porque o esquecer, ele é diferente, Como você pode falar para um pai, uma mãe, esquecer que o seu filho foi assassinado? Como você pode falar para uma pessoa esquecer um abuso, um estupro? Então é diferente. Você não esquece, mas você vai trabalhando isso em você para você conseguir perdoar. E é isso que nós vamos falar neste dia, do perdão. E o quanto o perdão é importante para nós. Não é importante para o outro, ele é muito mais importante para nós mesmos. Então eu fui procurar e achei lá no capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem bem-aventurados os misericordiosos. E aí o apóstolo Paulo afirma: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhe provas de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Quando estamos perdoando o outro, estamos também exercendo o auto-perdão. E isso é muito importante, porque quantas vezes a gente se vê se ligando em coisas que aconteceram há tanto tempo e a gente não pode modificar. Por exemplo, a deusa Samu fala muito da questão da Tupperware, Você emprestou uma Tupperware para aquela sua vizinha, para aquela sua tia, há 10 anos atrás com bolo, você mandou para ela. Ela nunca te devolveu a Tupperware. E você até hoje, toda vez lembra da Tupperware. Por que isso? Porque você continua preso naquele momento. Toda vez que você fala em bolo, você retoma o assunto. Você fala, mas você sabe o que aconteceu comigo uma vez? Porque olha, eu emprestei
Então você está revivendo aquilo, você está preso naquilo. E aquilo teve relevância na sua vida? Nenhuma. Tudo bem, Tupperware às vezes é um pouco mais caro, mas às vezes nem foi uma Tupperware, né? Foi um outro pote mais barato, mas você continua preso naquilo. E por que isso? Porque às vezes a gente se prende a tudo que acontece na nossa vida é motivo para a gente reclamar. A gente não abre o nosso leque, o nosso olhar. Como é que a gente enxerga as situações? Sempre pelo lado do negativo, na maioria das vezes. Aí se você, por exemplo, está indo na rua, você viu uma pessoa conhecida sua e ela não te cumprimentou. Nossa, você não falou para ela, mas você já encontra aquele outro vizinho, você fala, ai, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu vi fulano na rua e você acredita que ele fingiu que não me conhecia? Gente, às vezes a pessoa estava passando por um problema, ela realmente não estava nem enxergando aquilo que estava acontecendo. Quantas vezes a gente se vê nessa situação? A gente está andando pela rua pensando em tanta coisa que a gente nem vê as pessoas que passam pela gente. Mas, quando acontece o oposto, o que a gente fala? Ah, ele não me viu. Ou melhor, ele me viu e fingiu que não me viu. Então, o que acontece? A gente fica remoendo aquilo. E se a gente não chega na pessoa e fala, ah, eu te vi ontem. Aí ele fala, nossa, você não sabe. Daí a pessoa pode até contar para você não sabe o que me aconteceu. Ah, quebrei meu óculos e eu não enxergo sem óculos. Por exemplo, se meu óculos quebrar e eu ver alguém na rua, não vou reconhecer. Porque eu sou míope. Eu vejo vultos, né? Assim, não reconheço as pessoas. Então é isso que a gente precisa parar para pensar. A gente às vezes quer que o outro nos entenda, mas a gente está disposto a entender o outro? Na maioria das vezes não. A gente está disposto a quê? A julgar. E aí a gente não perdoa. E se a gente não perdoa, quem é que vai ficar preso naquilo? A gente. A gente vai ficando preso. E aí vão criando nós. E esses nós, eles vão ficando aonde? No nosso perispírito, né? Nós temos o nosso perispírito e vão ficando esses nós. E aí o que isso vai acontecendo? Isso vai trazendo algum desconforto, uma dor de cabeça. Às vezes você, nossa, do nada está lá com uma dor de cabeça. Aí você vai, e dependendo da questão em si, se você emite, porque às vezes é só assim uma raiva momentânea e vai. Mas quando você começa a emitir o ódio, o que isso vai fazendo com você? Vai te trazendo dores nas juntas. Por quê? Porque nós não estamos sendo flexíveis. A flexibilidade é nesse sentido. Aí eu tenho dor no joelho, eu tenho dor na mão, eu tenho dor no braço, eu tenho dor em tudo. Mas e aí? Eu estou pensando o porquê dessa dor? As dores, as nossas dores, ela tem motivo. E a maioria das vezes os motivos, eles vêm da onde? Dos nossos pensamentos, da nossa sintonia. O que nós estamos sintonizando? Qual é o pensamento que eu estou cultivando? É o pensamento do amor, do perdão, do conhecimento, do olhar para o outro e entender. O Haroldo Dutra diz o seguinte, a pessoa fala assim, não, porque eu sou uma pessoa de bem. Aí ele olha para a pessoa e fala, ah, você é de bem? Sou de bem. Você está aqui encarnado? A pessoa fala, estou. Então, vou te dar uma notícia. Você não é de bem. Você está aqui para aprender. Para aprender a ser de bem no futuro. Mas hoje, você ainda está aqui numa fase de aprendizado. Então, isso é importante para a gente poder saber que a gente está aqui aprendendo, todos juntos. Todos estamos juntos aprendendo. E o nosso aprendizado, ele é diário.
Ele é nessa pessoa que você viu e ela não te viu por algum motivo e você ficou lá. É nessa questão que às vezes a gente se prende a tudo que acontece. Às vezes é uma notícia que nem é com a gente, mas a gente fica tão envolvido e emite tanta opinião sobre aquilo e comenta tanto. Tem uma outra palestrante que ela vem aqui na casa de vez em quando, é a Marilis de Oliveira. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de procurar no YouTube, tem palestra dela. E ela fala, você fica obnubilando naquilo que aconteceu. Então, você fica, toda vez que você comenta o assunto, você está vivendo aonde? O agora, igual eu falei para vocês. Respira. Sinta você aqui agora. Você está vivendo esse agora ou você está vivendo lá no passado? Às vezes, e nas famílias isso é muito comum, às vezes acontece um problema na família, um problema que aconteceu há 20 anos atrás. E as pessoas da família não perdoam. Elas não se perdoam, não conversam sobre o assunto. E quando alguém vai tentar falar sobre o assunto, o que a pessoa fala? Eu me lembro de tudo que foi falado naquele dia. Tintim por tintim. E aí? Ela está fazendo o quê? Continua revivendo aquele mesmo momento. E aí, toda vez que ela revive aquele momento, ela vai emitir que sentimentos? Sentimentos de amor? Não. São as mágoas, os rancores. E às vezes isso, até dentro de uma família, causam outros problemas. Por quê? Porque daí não deixam os filhos terem amizade, não tem mais as festas familiares, ou tem as festas e quando se convida uma pessoa não se convida a outra. Fica sempre aquela questão assim meio, né, você pisando em ovos, tem essa expressão? Quando a pessoa fica pisando em ovos, então a pessoa fala, ela vai convidar a outra, aí ela fala, eu vou convidar a tia Maria. Aí a tia Maria já fala assim, mas você convidou a Aparecida? Aí ela fala, então tia, eu convidei porque a senhora sabe. Ah, mas você sabe o que ela me fez. E aí volta toda aquela questão. Só que isso aconteceu há 20, 30 anos atrás. E aí, a Marilis, até numa das palestras dela que ela fala sobre perdão, ela fala o seguinte, há 20, 30 anos atrás, elas tinham uma imaturidade. Hoje, elas já são outras pessoas. Só que elas continuam aonde? Vivendo aquela situação. Hoje, se elas conversarem, elas podem até rir sobre o assunto, sobre o que aconteceu. Mas, naquele momento que aconteceu, foi um problema. E foi um problema que elas não conseguiram solucionar. Então, hoje, elas continuam vivendo aquilo. E elas trazem toda uma questão, uma problemática para o meio familiar, para a convivência de todos. Então, isso é muito complicado nas famílias. Então, por isso que a gente precisa pensar no que a gente quer fazer, o que a gente quer para nós. O meu futuro, ele começa hoje, ele começa agora, ele começa neste momento que eu estou aqui, que eu estou falando, estou me ouvindo, que os outros estão me ouvindo. O que eu vou fazer com essas informações? E aí eu penso em mim mesma, né? Essa semana mesmo, eu estava falando um assunto até com a minha filha, ela falou, ai mãe, mas você não para de falar disso. E aí depois eu comecei a me questionar. Falei, realmente, eu fico revivendo algumas questões. Então isso é para o meu aprendizado também. A gente faz muito isso, sem se perceber. Por quê? Porque a gente às vezes não para refletir, para ter uma nova atitude. Porque é muito cômodo a gente estar, né, a gente tem sempre uma mesma atitude. Então é muito cômodo para mim. Eu vou, né, aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Tá,
Só que não é assim. A gente pode fazer diferente. A gente pode ser diferente. E o que eu vou fazer, ele vai melhorar para todas as pessoas. Ele não melhora só para mim, ele melhora para o outro também. Por quê? Porque a minha atitude, ela reflete em toda a comunidade onde eu estou, na minha família e em todos aqueles que estão ali. Então é essa atitude que a gente precisa melhorar. A gente precisa pensar e ter novas atitudes. Isso é no dia a dia. Não é, o ano que vem eu vejo isso. A gente já está quase no final do ano, né? Olha, para 2021 eu quero uma coisa diferente. Só que se o 2021 ele começa agora. Se você não mudar agora, não começar a fazer agora, você vai esperar chegar dia 1º de janeiro de 2021 para ter atitudes que você pode ter hoje, para ter o perdão, para pensar no auto-perdão. Porque o mais importante é o auto-perdão. Às vezes a gente fica preso àquela questão da culpa. E o que é a culpa? Eu fiz uma escolha. Naquele momento que eu fiz aquela escolha, eu pesei aquilo que estava em jogo e escolhi. Não deu certo, mas eu fiz aquela escolha. Eu tenho que me sentir culpado pela escolha que eu fiz? Não. Eu tenho que trabalhar e melhorar isso. E aí, a Joana de Ângeles, ela traz no livro Momentos de Meditação do Divaldo, pelo Divaldo, reabilita-te do teu erro através de ações novas que representam o teu atual estado de alma. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou mal, e sim a ação em si, mesma revela em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Gratidão todos os dias pela oportunidade que temos de aprender e fazer por nós. E aí, a gente está fazendo isso? Ou a gente está lá preso na culpa? Porque a religião, muitas vezes, trazem essa questão da culpa, do autoflagelo, Antigamente, tinha até aquelas questões na Igreja Católica que as pessoas se batiam. Mas isso resolve? Não. O que vai resolver? São as suas novas atitudes, os seus novos pensamentos, para você melhorar, para você não ter doenças. Porque as doenças, o que são? Elas são justamente essas questões que acontecem no nosso perispírito. A doença, ela não começa no nosso físico, ela começa no nosso perispírito. E com o tempo, ela aparece no nosso corpo físico. Então, o que eu estou hoje fazendo de bem? Eu estou melhorando para mim? Estou melhorando para o outro? Ou eu continuo preso a isso? É isso que a gente precisa começar a perceber, a se entender. Porque muitas vezes o que acontece? Eu fico doente. E a gente vê às vezes as pessoas doentes, quando você vai conversar com alguém que está com algum tipo de doença, você começa a falar para a pessoa: e aí, você tem algum problema? Eu tenho alguns problemas, todo mundo tem, Aí a pessoa começa a falar, e aí ela fala de repente de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Só que ela continua o quê? Presa lá. Ela não modificou aquilo. E aí aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa, ela vai fazendo o quê com a pessoa? Ela vai ficando... Os pensamentos dela, eles não são bons pensamentos. Por quê? Porque ela continua presa naquilo. Então, se você fizer o bem
Você fala, eu errei. E se a pessoa não quiser me perdoar? Aí é um problema dela. O importante é você se perdoar e você começar a entregar o perdão ao outro. E nessa parte de entregar o perdão ao outro, tem um exercício, que até o Edson falou aqui uma vez, eu não sei se vocês estão lembrados, de quando você faz as suas preces, você pensa naquelas pessoas, né, que você tem desavenças, que você tem algum perdão a oferecer à pessoa e também a pedir perdão para a pessoa, e você começa a entregar um presente para aquela pessoa nas suas preces. Você imagina como se você estivesse entregando uma caixinha para ela, com perdão. Por quê? Porque vocês duas estão num momento que vocês não podem nem se olhar. Então você entrega uma caixinha para ela com perdão. Eu não consigo nem entregar ainda para ela. Imagina como se ela estivesse ali atrás de uma porta e você deixa aquela caixinha ali na porta. E você vai fazendo isso. Com o tempo, você vai ver como os pensamentos eles vão modificando. Eles vão ficando mais leves. Você vai conseguindo chegar àquela pessoa. Porque antes você pensava nela com o quê? Com ódio, com rancor. Aí quando você vai modificando esse pensamento e você vai mandando essas vibrações de perdão para aquela pessoa, você vai também conseguindo chegar nela. Entenderam? Porque às vezes a gente fala, né? Mas eu não consigo esquecer. Aquilo que eu falei, não é esquecer, é perdoar. E o perdão é você conseguir sobreviver àquilo. Porque você não está aqui, você sobreviveu àquilo. E aquilo foi relevante, muitas vezes foi muito relevante. Então você não vai esquecer. Mas você vai amenizar tanto aquilo que você vai conseguir continuar vivendo a sua vida, sem ficar preso naquilo. É claro que tem momentos que uma notícia, alguma coisa que acontece, vai te remeter àquele fato. Mas você vai começar a perceber, com o tempo, que quando você lembra daquilo, você já não lembra com aquele ódio, com aquela raiva, com aquela mágoa. Você conseguiu, de uma maneira, ir dissolvendo isso. E às vezes isso é complicado, porque se é em relação a uma pessoa, e às vezes essa pessoa, ela também é muito rígida, o que você pode imaginar? Como se aquela pessoa estivesse envolvida por uma casca de ovo. E essa casca de ovo vai partindo. E conforme ela vai quebrando, essa luz vai entrando nela. E aí o perdão vai se fazendo presente. Aí você fala, então, eu perdoo, mas eu não quero falar com essa pessoa. Ninguém disse que você precisa ter um relacionamento de novo com a pessoa. Que você precisa estar 24 horas com a pessoa. Mas você pode ver a pessoa e não emanar o ódio. Isso é que é importante. Porque aí você cessa aquela sintonia do ódio. Então você consegue conviver. O conviver é você olhar para a pessoa, cumprimentar. Você convive com a pessoa. Só que você não precisa ficar saindo com ela direto. Não, mas você consegue conviver. Você melhora o ambiente de todas as festas que você tem. Então você tem uma festa na família, não vai mais ficar aquela coisa ruim. Quando a tia Maria vê a tia Cida, o que vai acontecer? Nada. Elas vão se cumprimentar e cada uma vai para o seu lado. Mas a gente pensa nisso? Não. E muitas vezes é complicado. Por quê? Porque as pessoas da família também ficam com tanto medo, né, de tocar no assunto, que o assunto não é resolvido. E isso vai quantas gerações? Lembra? Nós somos eternos, imortais. Daqui não sei quantas encarnações, a tia Cida e a tia Maria podem nascer siamesas.
Já pensaram? Uma querendo bater na outra? Ou gêmeas, né? Gêmeas lá, as duas lá, e aí? As duas irmãs. E como será esse relacionamento delas? Então a gente tem que aproveitar o agora. É este o momento que a gente tem. E eu falo isso, e às vezes é em coisas simples, né? Porque às vezes tem algumas coisinhas tão simples no nosso dia a dia e a gente vai ficando preso. E aí a Marilis diz na palestra dela o seguinte: o fato, ele foi relevante para a sua vida? Uma fechada às vezes que você levou, ele demorou milésimos de segundos, e você fica, né, naquele, revivendo aquilo quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30. Aí você fala, não, a eternidade, porque eu não perdoo. Sinto muito. Em algum momento, a sua justiça divina, porque a justiça divina está em nós, a cobrança é em nós. Nós nos cobramos. Nós vamos nos cobrar aquele perdão que a gente não deu naquele momento. A nós mesmos vamos nos cobrar. Não é assim, Deus, não. Deus não castiga ninguém, gente. Quem se cobra e se perdoa e faz as coisas somos nós. Não é ninguém. Somos nós. Deus, Ele nos dá a oportunidade de virmos aqui e aprendermos juntos, nesse convívio nosso, no dia a dia, na família, no nosso trabalho, com aqueles todos que estão perto de nós. Mas as atitudes, os aprendizados são individuais. Então, você fala assim às vezes, mas eu perdoei. Mas e se ele não me perdoou? Quando você realmente perdoa, você sai da sintonia daquela pessoa. Você sai daquela sintonia do ódio. Você perdoou, automaticamente você mudou a sua sintonia. É igual uma rádio. Você gosta lá, vamos supor, eu ouço, por exemplo, a Nova Brasil FM, 89.7. Mas hoje eu quero ouvir notícia, então eu vou para o 90.5. Eu saí daquela sintonia. Eu saí da rádio que toca só música popular e fui para uma rádio que toca notícia. Eu saí de uma coisa e fui para outra. Estou naquela sintonia. E é isso que a gente faz com a gente. Nós saímos daquela sintonia de ódio, de rancor, e vamos para uma outra sintonia. Automaticamente, aquela pessoa que está naquela sintonia da 89.7 está na outra? Não. Então, ela não estará na sua sintonia. Ela não estará com você. Você estará numa nova sintonia. E você vibrará naquela sintonia com outras pessoas. Então, a escolha é nossa. As escolhas que fazem tanta parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Uma coisa que eu queria falar também é a questão de tudo esse aprendizado que a gente pode ter na nossa vida, é a aplicação dele. Porque o que adianta a gente falar, eu posso ter o aprendizado, eu posso perdoar, mas eu tenho que fazer isso. E o começar é o agora, é comigo, é hoje, não é deixar para amanhã. As coisas acontecem com a gente e, como dizem, nada é por acaso. Se aconteceu algo comigo, foi para eu aprender alguma coisa. Esses dias atrás, no final do ano passado, uma professora da escola que eu estou esse ano, ela foi assaltada e roubaram o celular dela. E aí ela estava com o celular lá, emprestado, usando, e aí veio a pandemia, vieram as questões, e ela comprou um celular novo. E olha qual foi a frase que ela disse no grupo. Gente, vocês sabem que agora eu entendi por que eu fui assaltada e roubaram o meu celular? Porque eu tinha que investir num celular novo para mim. Eu tinha que me dar essa oportunidade também. Então, nada é por acaso.
Se as coisas acontecem com a gente, vamos ampliar o nosso olhar, né? Uma situação, ela não tem só um foco, ela tem vários. E tudo vai depender de como a gente está olhando. Como que a gente está aprendendo. Naquele momento que ela foi assaltada, é óbvio que ela ficou com raiva. Muitas vezes ela pode ter, xingado, falado várias questões que hoje, ela falou, gente, aquilo lá foi uma coisa que hoje eu estou entendendo por que aconteceu. Então ela entendeu, ela não está mais presa naquele momento, não está mais presa naquele fato. Ela está trazendo uma nova oportunidade para ela, de repensar aquilo. E é isso que a gente faz quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? Não. A gente primeiro critica, esbraveja, fala que não, porque eu não merecia isso. Só que outra coisa que acontece, por exemplo, esse fato de, por exemplo, um assalto. A pessoa, além de toda essa questão, ela pode também ficar com o quê? Com medo de sair da rua. E aí ela vai criar uma outra situação. Olha, eu fui assaltada ali naquele lugar. Eu nunca mais passo por aquela rua. Eu nunca mais... Nossa, eu não vou mais sair de casa naquele horário. Gente, é para isso? Não, não é. É para quando você for sair de casa, faz uma prece antes. Qual a sintonia que você sai de casa se você vai sair de casa com medo? Você vai atrair o quê? Lembra que nós atraímos aquilo que nós estamos sintonizados. É por uma questão também, às vezes, de afinidade. Então, a gente tem que ter mais fé, mais confiança. E a gente tem essa fé, essa confiança? A nossa fé, como disse Jesus, se for do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos o que a gente precisa. Mas e aí? A gente confia? A gente tem fé na gente? Precisamos ter mais fé. E a fé começa nisso. Eu vou parar, eu vou pensar, eu vou fazer minha prece. Aconteceu aquilo, já passou. Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade que eu estou tendo, de recomeçar e de fazer melhor, de ter o perdão na minha vida. E o perdão, ele começa em mim. É o auto-perdão, é se perdoar. Nossa, eu errei, olha, eu saí aquele dia, eu estava tão assim, não foi uma boa. Então, hoje eu posso fazer diferente. Eu vou fazer uma prece antes de sair. Eu vou respirar, eu vou emanar coisas boas em todo o meu trajeto, de repente. O ano passado, eu estava trabalhando numa escola que estava com muitos problemas. Então, de manhã, quando às vezes eu ia indo trabalhar, o que eu fazia no trajeto, na lotação? Eu ia emanando luz em todos os lugares da escola, para que tudo fosse ficando mais harmônico. Porque se eu já sabia que ia ter alguma questão que eu ia ter que enfrentar naquele lugar, se eu ficasse com medo ou ficasse com raiva, ia melhorar a minha vida? Não. Eu ia fazer o quê? Eu ia entrar naquela sintonia. E quanto mais a gente entra numa sintonia não boa, mais acontece o quê? Coisas não agradáveis. Não é o que eu quero. O que eu quero para mim? Eu quero coisas melhores. Então, se eu quero dias melhores, começa em mim, começa nas minhas atitudes, naquilo que eu tenho que me modificar, refletir, estudar, fazer para mim, fazer ao outro o que eu quero que faça para mim. Então, eu começo me perdoando, porque se nós estamos aqui, nós estamos em aprendizado. Então, eu tenho que me entender. Se eu tomei determinada atitude há 10, 15 anos atrás, era com o conhecimento que eu tinha lá. Às vezes eu vejo as pessoas falando, se fosse hoje, eu faria as coisas diferentes. Então faça diferente hoje.
Porque não fica preso no passado. O passado não volta, mas você pode fazer diferente hoje. Você pode fazer, recriar o final. Então, para isso, comece em você. Se perdoe. Você tomou aquela atitude lá atrás com o conhecimento que você tinha lá. Hoje, você teria uma atitude diferente. Então, chega naquela pessoa que lá atrás você teve aquela atitude de repente e fala: olha, não foi legal. Eu queria conversar com você sobre aquilo. Não foi legal. E eu queria fazer diferente. Vamos tentar fazer diferente? Se não for possível, porque a gente não sabe a reação das pessoas, fala: então tá bom. Mesmo que você não queira, eu vou te dar o perdão e vou me perdoar pela situação que aconteceu. E vou viver a minha vida fora daquela sintonia do passado. Viver a minha vida na sintonia do bem, do melhor e desse presente que eu estou hoje. Tudo aquilo que é importante na nossa vida é para isso. Então a gente pode sim ser melhores. E os dias melhores, eles acontecem, porque nós vamos procurá-los. Não adianta ficar achando que Deus vai descer e vai me dar o dia melhor, só porque eu acho que eu posso ficar sentada na poltrona da minha casa sem fazer nada e que tudo vai se resolver. Não, a atitude é minha. Deus me dá as condições, o conhecimento, Jesus trouxe aí todos os ensinamentos necessários do amor, do perdão, da fé. A aplicação e o estar nessa sintonia é de quem? É uma escolha minha. Se eu não quiser, eu não faço. Só que eu arco com as consequências disso. Então, para isso, que a gente tem essa oportunidade de fazer um atendimento fraterno numa casa espírita, que às vezes eu não consigo sozinho também começar o processo. Então, eu posso procurar uma ajuda. E ajuda tem na casa espírita, no atendimento fraterno, tem nos profissionais. Nós temos hoje psicólogos, terapeutas, que fazem também um trabalho muito importante, porque você vai começar a se conhecer, O conhece-te a ti mesmo é muito importante para que a gente possa seguir o nosso caminho, trilhar pelo nosso caminho, pelo bem e pela nossa melhora, nos perdoando e não ficando preso à culpa, porque toda vez que eu me culpo, eu me prendo àquilo que aconteceu. Então, por isso que é muito importante. É isso por hoje. Eu vou pedir a todos que fechem os seus olhos para a gente poder fazer as preces e depois eu falo algumas questões no final. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo neste momento por mais essa oportunidade que tivemos, do estar nessa sintonia de amor, de paz, de tranquilidade. Que tudo isso que a espiritualidade nos trouxe, nós possamos estar nessa sintonia, sabendo que não é a espiritualidade que vai estar na nossa sintonia, mas sim nós que temos que procurar estar na sintonia da espiritualidade, de Jesus, da luz, do amor, do bem, de todas as coisas que são tão importantes na nossa vida. Vivermos em harmonia, vivermos em irmandade, em fraternidade, em amor a nós e ao nosso próximo. Que a luz e o amor de Mestre Jesus possa estar sempre presente e nós possamos estar em vossa sintonia. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Alguns recados. Primeiro, que a nossa padaria retorna nesta quarta-feira. Então, aqueles que quiserem fazer seus pedidos de bolo, pães, podem procurar pela mail ou no Facebook e fazer os seus pedidos. A outra questão, o livro do mês,
O livro desse mês ainda é o Charles, né? Leila, a filha de Charles, né? Eu lembrei do Charles, não lembrei da Leila. Leila, a filha de Charles. E a partir da semana que vem teremos um novo livro no Clube do Livro. O bazar está funcionando de terça, quinta e sábado, das 10 da manhã às 3 da tarde. Lembrando também que a casa está precisando de tudo aquilo que vocês puderem fazer de doações. Seja em dinheiro, seja em alimentos, porque a gente tem aqui o café fraterno de terça e quinta pela manhã, né, que está sendo levado aos lugares. Nós temos também o Marmitex de sábado, e tudo isso é feito com as doações de vocês, dos trabalhadores, de todo mundo que está em prol dessa causa da casa. Dia 12 de outubro nós teremos a nossa festa das crianças. Então aqueles que puderem também entrar nessa campanha de doação de brinquedos, de doação de doces, que possam entrar em contato aqui com a casa. E eu queria deixar uma outra dica para vocês. Aqueles que quiserem estudar, nós estamos tendo o curso do Espiritismo e Mediunidade, todas as segundas-feiras, às 19h30, online. Então, se vocês quiserem, procure a gente, que a gente coloca lá no grupo, e a gente coloca o link, disponibiliza o link para vocês poderem entrar e estudar. O estudo, o conhecimento, né, esse autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, o auto-perdão, ele vem de tudo isso, de todos esses conhecimentos que a gente pode fazer. As leituras edificantes, né, das codificações, da doutrina, todos esses autores que são tão importantes para a doutrina espírita, e também outros, porque a gente tem hoje os filósofos, esses historiadores, que trazem também uma nova visão da espiritualidade, né? Que é muito importante para a gente se entender e estarmos aqui hoje convivendo melhores. Uma última dica que eu vou deixar para vocês é de um documentário que foi lançado na Netflix, que chama O Dilema das Redes. Vamos conhecer como funciona as redes sociais, tudo aquilo que às vezes nos prende tanta atenção e às vezes a gente não tem esse conhecimento de como isso acontece. O conhecimento, ele liberta, e às vezes a gente está precisando disso. Muito obrigada a todos, que tenham um ótimo domingo, uma ótima semana de luz e paz. Que assim seja.